Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe tua vida. Eu oro a Deus para que todos os dias a gente possa ouvir a mensagem da cruz, a mensagem que Jesus Cristo deixou para os nossos corações, para que a gente tenha força, para que a gente venha crescer na graça, no conhecimento, para que a gente venha crescer espiritualmente. Eu estava meditando aqui na passagem de Marcos, no capítulo 6, nos versículos a seguir, quando João Batista estava na cadeia, que Herodes deu a cabeça dele numa bandeja para a filha de Herodias, a mulher de Filipe. A passagem a seguir fala da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Diz que Jesus, após ter ido por algum lugar, os discípulos por outro, terem ensinado, diz que eles estavam bem afadigados, então eles entraram num barco e estavam indo para algum lugar, para descansar, para comer alguma coisa. Mas a Bíblia então faz um relato bem interessante. Diz que quando eles estavam chegando com os barcos, uma grande multidão ali caminhava pelas beiradas do rio, vinham de outras cidades, conheceram que era Jesus e se achegaram a ele de alguma forma. Aonde Jesus estava, chamava a atenção das pessoas, pelo amor de Cristo, pelo zelo que ele pregava o Evangelho. E tem duas situações. Uma, eles estavam cansados, eles estavam com fome. E a outra situação que me chamou a atenção, que no versículo de número 34 do capítulo 6 de Marcos, a Bíblia diz que Jesus olhou para aquelas pessoas e eles eram como ovelha que não tinham pastores. É aqui que eu quero focar. Eu fico imaginando o que passa na cabeça de Jesus naquela hora, olhando para essas pessoas que eram como ovelha que não tinham pastores, que eram como ovelhas desgarradas. O que eu quero dizer é que hoje, no mundo, não é diferente. Muitas vezes a gente passa por essa situação, a gente só não entende. Outrora, a gente está no Evangelho voando baixo, a gente está declarando o amor de Deus nos nossos corações, a gente está dizendo que conhece o Senhor, que conhece a voz de Deus, que entendeu o chamado de Deus para nossas vidas, e sem a gente perceber, sorrateiramente, o inimigo, ele vai minando a nossa vida. Ele vai impondo situações, coisas, minuciosamente, sem a gente perceber. E a gente, se não estivermos em consagração, oração, leitura da palavra, essas coisas elas vão nos atingindo. É igual qualquer tipo de enfermidade, ela não vem de uma vez. Ela vem causando sintomas e algumas vezes a gente não vai ligando. A gente vai tomando um analgésico, a gente vai tomando alguma coisa que alguém ensina, sem saber o que é essa enfermidade. E quando se descobre muitas vezes a enfermidade, ela já virou um câncer. E quando vira um câncer, ela causa uma preocupação maior. A primeira coisa que a gente pensa é na morte. Para muitos traz abatimento, tristeza. Por mais que a gente tenta ter fé, por mais que a gente tenta lutar contra isso aí, são muitos poucos os que realmente combatem o câncer com a fé, confiando até o final, ainda que chegue a morte. A maioria entra em desespero, a maioria se entrega. Se você não entendeu ainda, eu vou te explicar. As coisas na nossa vida que faz com que a gente haja como uma ovelha desgarrada é quando o pecado, quando as coisas que destroem a nossa vida, principalmente separa a nossa vida de Deus, elas vão entrando bem devagarinho na nossa vida. Quando a gente vai perceber, a gente já está totalmente fora do aprisco. A gente já está totalmente longe de Deus. A gente já está totalmente perdido. E qual que é a intenção do inimigo, do diabo? A intenção dele é que quando a gente se encontra dessa forma, é que a gente diga, já estou assim mesmo, né? Tanto faz ou tanto fez, é que a gente se afunde cada vez mais. É isso que acontece. E quantas vezes a gente deita, ou você deita a cabeça no travesseiro e pensa, o que eu estou fazendo da minha vida? E você não tem mais força para voltar. Você já está perdendo a sua família, você já está perdendo os seus amigos de verdade, você já está perdendo o seu emprego, você já está perdendo a sua moral, você já está perdendo o caráter, você começa a perder tudo aquilo que Deus te deu um dia. Mas ainda não é o fim. Volta para Jesus.
Volta, levanta a tua cabeça e lembra que essas pessoas se achegaram a Jesus, ainda que a maior parte da multidão gritou crucifica, tinham muitos que se converteram, tinham muitos que tinham gratidão no coração. Lembra disso. Seja grata a Deus, seja grata a Deus. Não permita que o inimigo ele continue te empurrando para baixo, porque você tem coisas que foi Deus que te deu. A sua família foi Deus que te deu. A tua salvação ela proveio de Deus. Jesus conquistou isso com muita dor na cruz do Calvário. E os olhos de Cristo ainda estão postos sobre nós. A porta da graça ainda está aberta. Não permita que o inimigo semeie coisas na sua vida. Lembre-se que um dia você estava lá de joelho, orando, clamando a Deus. E o inimigo, ele fica nos estudando, ele fica olhando, ele fica procurando uma brecha para poder agir sobre as nossas vidas. E quando nós abrimos essa brecha, infelizmente, ele entra e traz a destruição. Mas Jesus continua com os braços abertos. Ele está te esperando. Jesus continua a te esperar. Volta para a casa do Pai. Volta a orar. Volta a conversar com Deus. Jesus já está voltando para nos buscar. Não permita que o inimigo continue minando a sua vida. Tem muita gente que depende de você. Tem muita gente que precisa de você em pé. Não permita que a sua vida seja um efeito dominó. Que você caia e caiam muitas pessoas junto com você. Levanta a tua cabeça. Assim como Jesus, por diversas vezes, alcançou aquele povo, aquela multidão, Ele nos alcança nos dias de hoje também. Que Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor Jesus ele possa te dar força para que você conquiste aquilo que Ele te deu novamente, para que Ele abra os teus olhos espirituais e para que o inimigo ele cesse esse ataque na tua vida. Mas isso só depende de você. Levanta da tua cabeça, levanta a tua cabeça. Busque a face de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.